Você já imaginou receber uma mensagem de alguém que já partiu? Essa é a história de uma mulher que, enquanto tentava lidar com a perda do marido, teve sua rotina interrompida por um desconhecido. Ele apareceu no cemitério com um envelope e uma frase que mudou tudo. Seu marido pediu que eu lhe entregasse isso. O que havia dentro desse envelope a levaria a uma jornada de descobertas, desafios e emoções que ela jamais imaginaria enfrentar. Fique comigo até o final e descubra como essa história termina. E antes de começarmos, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder histórias emocionantes como esta. As manhãs de domingo tinham um significado diferente para Elizabeth desde a morte de seu marido Emanuel. Todos os domingos, sem falhar, ela levantava cedo, pegava o arranjo de flores que preparava na noite anterior e dirigia até o cemitério onde ele estava enterrado. Aquela visita era como um ritual sagrado, uma forma de manter o vínculo com quem ela amava tanto. Ao chegar, Elizabeth seguia o mesmo caminho. Passava pelas árvores altas e pelo cheiro de terra molhada que sempre parecia mais intenso no início do dia. Quando chegava ao túmulo, ela tirava as flores murchas, limpava cuidadosamente a lápide e colocava um novo arranjo. Em silêncio, sentava-se no banco ao lado e ficava ali, perdida em seus pensamentos, relembrando os momentos felizes que compartilhavam. O tempo parecia não ter passado desde o dia do enterro. Elizabeth ainda se lembrava do som das palavras de despedida, do abraço dos amigos e da dor esmagadora de vê-lo partir para sempre. Mas naquela rotina de visitar o túmulo, ela encontrava um pequeno consolo. Era ali, naquele lugar tão solitário, que ela sentia que ainda podia conversar com Emanuel. Ela contava sobre os acontecimentos da semana, os desafios no trabalho, e às vezes até murmurava pequenas reclamações sobre a vida. "Você sempre foi melhor em resolver isso do que eu", dizia, com um sorriso melancólico. Essas conversas silenciosas eram o que mantinham sua sanidade. Naquele domingo, Elizabeth chegou ao cemitério como de costume, carregando o arranjo de flores que havia feito com tanto carinho. Ela estacionou o carro, ajeitou o casaco contra o vento frio e seguiu em direção ao túmulo de Emanuel. Cada passo parecia igual aos outros domingos, mas a sensação estranha no ar a deixava desconfortável. Enquanto ela se ajoelhava para trocar as flores e limpar a lápide, algo chamou sua atenção. Sentiu um leve arrepio, como se estivesse sendo observada. Ao levantar a cabeça, viu um homem parado a alguns metros de distância, olhando diretamente para ela. Ele parecia hesitante, como se não soubesse se deveria se aproximar. O homem começou a caminhar em sua direção devagar. Ele era alto, com um semblante sério, mas não ameaçador. Quando chegou perto o suficiente, estendeu a mão com um envelope lacrado e disse em um tom calmo, mas firme: "Seu marido pediu que eu entregasse isso a você." Elizabeth ficou paralisada. As palavras dele não faziam sentido. Como Emanuel poderia ter deixado algo para ela? Ele nunca mencionou nada antes de morrer. Ela olhou para o envelope nas mãos do estranho sem saber se deveria aceitá-lo. "Como assim? Quem é você?" ela perguntou, a voz tremendo de desconfiança. O homem apenas balançou a cabeça, como se não quisesse ou não pudesse explicar. "Ele confiou em mim para trazer isso até você, mas agora é sua decisão." Sem dizer mais nada, o homem virou-se e começou a se afastar. Elizabeth tentou chamá-lo, mas ele não respondeu. Ficou ali sozinha, segurando o envelope com as mãos trêmulas, o coração batendo acelerado. Sentada no banco ao lado do túmulo, ela ficou encarando o envelope lacrado. A curiosidade e o medo lutavam dentro dela. O que poderia estar ali? Era uma despedida que Emanuel não conseguiu dar? Ou talvez algo que ele escondia? Ela respirou fundo, decidindo levar o envelope para casa. Só lá, com mais calma, ela encontraria coragem para descobrir o que seu marido havia deixado para ela, através de um desconhecido. Em casa, Elizabeth se sentou na mesa da cozinha com um envelope diante de si. Por um longo tempo, apenas encarou aquele objeto simples, mas carregado de mistério. O que poderia estar ali dentro que o próprio Emanuel nunca teve coragem ou tempo
de dizer. Seus dedos tremiam enquanto ela rasgava o lacre. Dentro havia uma folha de papel dobrada cuidadosamente. Assim que começou a ler, reconheceu imediatamente a caligrafia de Emanuel. Cada letra inclinada como uma assinatura inconfundível. Suas mãos apertaram o papel, e lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que entendesse o conteúdo. Minha querida Elizabeth, se você está lendo esta carta é porque eu não estou mais ao seu lado. Não sei por onde começar, mas há algo que preciso pedir a você. Durante anos guardei um desejo que nunca consegui realizar. Por orgulho, por medo, ou talvez por falta de coragem, deixei isso para trás. Mas agora, isso não pode ser ignorado. Você é a única pessoa em quem confio para fazer isso por mim. Elizabeth sentiu o peito apertar enquanto continuava a leitura. Emanuel mencionava um abrigo de crianças que ele visitava em segredo. Era um lugar onde ele passou parte de sua infância antes de ser adotado por uma família. Ele escreveu que havia prometido ajudar financeiramente o abrigo, mas nunca conseguiu cumprir. Quero que você faça isso por mim, Beth. Não pelo dinheiro, mas para que essas crianças saibam que elas importam, que alguém se importa. Elas são como eu fui. Pequenas vidas à espera de uma oportunidade. É o meu maior arrependimento, e minha última esperança é que você me ajude a consertar isso. O coração de Elizabeth estava em pedaços. Emanuel nunca havia falado sobre sua infância difícil ou sobre o abrigo. Ele sempre foi reservado sobre o passado, preferindo focar no presente que construíram juntos. Ela sentiu uma mistura de tristeza por não conhecer completamente o homem que amava e um peso enorme ao pensar na responsabilidade que ele havia deixado para ela. Com a carta nas mãos, ela olhou para o vazio. Como poderia ajudar, sendo que nem sabia por onde começar? E por que Emanuel escolheu esconder algo tão importante dela? Mas, acima de tudo, uma pergunta pairava em sua mente. Será que ela era capaz de cumprir aquele último pedido? No dia seguinte, Elizabeth decidiu que precisava saber mais sobre o abrigo mencionado na carta. Com a carta nas mãos, ela vasculhou os pertences de Emanuel em busca de qualquer pista. Depois de algumas horas, encontrou uma pequena agenda antiga, escondida em uma gaveta. Entre páginas preenchidas com anotações do dia a dia, havia um endereço com o nome Abrigo Esperança. Elizabeth respirou fundo. Era um nome que ela nunca ouvira antes. Com o coração dividido entre curiosidade e receio, digitou o endereço no GPS e dirigiu até o local. A viagem foi silenciosa, com pensamentos confusos preenchendo sua mente. Ela se perguntou por que Emanuel nunca falou sobre isso. Havia algo mais que ele estava tentando esconder? Quando chegou ao endereço, encontrou uma construção simples, de paredes desgastadas pelo tempo. Um pequeno letreiro desbotado confirmava que estava no lugar certo. Crianças brincavam no pátio, correndo e rindo, enquanto algumas mulheres, provavelmente voluntárias, cuidavam delas. A cena a tocou profundamente, mas também trouxe um peso ao perceber a precariedade do lugar. Ao entrar, foi recebida por uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis. Bem-vinda ao Abrigo Esperança, como posso ajudar? Elizabeth hesitou, mas mostrou a carta de Emanuel. Meu marido, ele escreveu sobre este lugar. Ele disse que cresceu aqui e que queria ajudar, mas nunca teve a chance. Os olhos da senhora se encheram de emoção ao ouvir o nome de Emanuel. Ah, o pequeno Emanuel, ela disse, com um sorriso melancólico. Ele foi uma das crianças mais especiais que já passaram por aqui. Sempre dizia que voltaria para ajudar, mas a vida deve ter sido dura para ele. Elizabeth sentiu um nó na garganta. Emanuel sempre foi um homem forte, mas agora ela entendia que havia cicatrizes que ele nunca revelou. A senhora continuou a contar histórias sobre a infância dele no abrigo, como ele era protetor com as crianças menores e como sempre sonhou em fazer a diferença. Enquanto ouvia, Elizabeth percebeu que não era apenas uma questão de ajudar financeiramente. Era sobre honrar a memória de Emanuel e a promessa que ele havia feito a si mesmo. Antes de sair, a senhora entregou a Elizabeth uma pequena fotografia desbotada. Nela, Emanuel estava cercado por outras crianças,
com um sorriso tímido que ela nunca tinha visto antes. Era um vislumbre de uma parte dele que ela não conhecia, mas que agora parecia essencial para completar o quebra-cabeça de sua história. Ao voltar para casa, Elizabeth sentiu uma determinação crescer dentro dela. Cumprir aquele último desejo não era apenas uma responsabilidade, mas uma forma de se conectar com Emanuel de uma maneira que ela nunca tinha imaginado. Elizabeth sabia que não poderia fazer isso sozinha, mas estava disposta a tentar. Após a visita ao abrigo, ela começou a tomar providências para honrar o último pedido de Emanuel. Em sua mente, a ideia era simples. Ela não apenas ajudaria financeiramente, mas também se tornaria parte daquela história, continuando o legado de amor e cuidado que ele havia iniciado. Ela começou a investir nas necessidades mais urgentes do abrigo. Contribuiu com o pagamento de algumas contas atrasadas, comprou materiais de ensino e até organizou campanhas de arrecadação para garantir a sobrevivência do local. Com o tempo, o lugar foi se transformando. As paredes começaram a ser reformadas, o pátio ganhou mais brinquedos e os voluntários, antes poucos, passaram a se multiplicar. Mas o impacto foi além das reformas materiais. Elizabeth passou a visitar o abrigo todos os meses, não só para levar donativos, mas também para passar tempo com as crianças, contar histórias e até dar algumas aulas. Ela descobriu que, ao compartilhar com elas a memória de Emanuel, ela estava preenchendo o vazio que ele deixara. As crianças adoravam ouvir sobre o homem que, mesmo após partir, ainda se importava com elas. Durante um desses encontros, a senhora que a havia recebido no início se aproximou e lhe entregou uma nova carta, que estava guardada há muitos anos. Elizabeth abriu com as mãos trêmulas e leu a última mensagem de Emanuel. Querida Beth, sei que a vida vai nos levar por caminhos inesperados, mas quero que você saiba que ao ajudar essas crianças você está dando a elas o que eu não pude. Esperança. Por favor, não se esqueça delas. Elas precisam de você, assim como eu precisei um dia. Eu confio em você e sei que de algum modo você me trará paz cumprindo o que eu não pude. Lágrimas escorriam pela face de Elizabeth enquanto ela lia. Ela sentia a presença de Emanuel, como se ele estivesse ali ao seu lado, sorrindo para ela. A tarefa estava cumprida. Ela havia levado adiante a promessa, transformando o que parecia ser uma dor insuportável em um legado de amor e cuidado. Ao sair do abrigo naquele dia, Elizabeth olhou para o céu sentindo uma sensação de tranquilidade. Ela sabia que Emanuel estava em paz agora e que ela havia feito a coisa certa. O último pedido dele fora cumprido, e a conexão entre eles, agora mais forte do que nunca, transcendeu o tempo e o espaço. Após meses de dedicação ao abrigo, Elizabeth finalmente sentiu que havia cumprido o desejo de Emanuel. Cada visita ao local, cada sorriso das crianças e cada avanço no abrigo a fazia sentir que, de alguma forma, ele ainda estava ali, ao seu lado, guiando-a. A dor da perda, que antes parecia insuportável, agora se transformava em um sentimento de gratidão. Ela havia encontrado uma maneira de manter o legado de Emanuel vivo, e isso lhe trouxe mais paz do que ela imaginava ser possível. Naquele último domingo em que visitou o túmulo de Emanuel, ela se sentou no banco ao lado da lápide, com o coração sereno. Olhou para o céu, onde as nuvens formavam um padrão tranquilo, e disse em voz baixa: Eu fiz o que você pediu. Eles estão bem, Emanuel. Eles estão bem. O vento soprou suavemente, como se em resposta, e Elizabeth sorriu, sabendo que ele estava em paz. Ela sabia que, embora a dor da perda nunca fosse desaparecer completamente, ela havia encontrado um propósito no fim de tudo. A partir daquele momento, o abrigo, as crianças e o legado de Emanuel se tornaram uma parte vital de sua vida. Agradecida, Elizabeth sabia que, ao cumprir essa promessa, ela não só havia honrado a memória de seu marido, mas também transformado o luto em algo mais profundo. E por mais que a saudade fosse dolorosa, ela sabia que Emanuel ficaria com ela para sempre, no sorriso de cada criança que ela ajudava a crescer. E assim,
Chegamos ao fim dessa história emocionante de amor, perda e superação. Elizabeth encontrou forças para cumprir o último desejo de Emanuel, transformando a dor da despedida em um legado de esperança para as crianças do Abrigo Esperança. Uma história que nos lembra que, mesmo na dor, o amor pode nos guiar e nos dar a coragem necessária para fazer o bem. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. E claro, gostaria de saber a sua opinião. De 0 a 5, qual a sua nota para essa história? Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.